Fala galerinha, salve, salve! Aqui é a professora Renata Freitas de História e hoje nós vamos falar sobre Brasil Colônia, é o capítulo 18. Esse tema vai abranger as revoltas coloniais, tá aí o contexto marcado pela administração do Marquês de Pombal, certo? Bom, pessoal, começo aqui a aula com vocês mostrando a figura do herói negro Zumbi dos Palmares, né, líder do Quilombo de Palmares. Então, a sua imagem é muito representativa, muito importante, porque é um símbolo da luta negra contra o preconceito e o racismo no Brasil, certo? Bom, a gente começa aqui a aula falando do contexto dessas revoltas coloniais. A gente vai ter aqui o governo do ministro Marquês de Pombal. Bom, pessoal, o que acontece? Até o século XVII estava muito tranquilo para uma elite agrária, né? Os colonos estavam aqui, né, governando com muita autonomia política e econômica. E esses colonos, esses homens do campo no Brasil, eram chamados de homens bons. Tudo bem? Isso não tem a ver com ser bonzinho, não, tá, gente? Isso tem a ver com a ideia de uma aristocracia rural, ok? Então, eu coloquei a frase de historiador muito famoso aí na história, né, de Caio Prado Júnior, no qual ele fala o seguinte: os colonos se sentiam como portugueses residentes no Brasil, produzindo para enriquecer a si, ao rei e a Portugal. Tudo bem? Bom, pessoal, o que acontece? Após a restauração em 1640, né, finalzinho do século XVII aí, a gente vai ver o seguinte: o fim da União Ibérica, certo? Né, vocês sabem que a União Ibérica foi uma fusão aí, né, dos dois reinos, Portugal e Espanha governando o território brasileiro. Bom, a partir de 1640, Portugal passa o que, gente? A arrochar, né, tentar centralizar o poder, e nada mais importante aí para entender isso do que entender as medidas pombalinas e a figura de Marquês de Pombal nesse processo aí de busca de centralização do poder, né? Ora, uma das primeiras medidas que visam centralizar o poder político e administrativo, né, que Marquês de Pombal vai adotar, é o fim das capitanias hereditárias. Mas já vamos ver isso aí. Vamos lá, pessoal. Portugal vai forçar a centralização do poder político na colônia, após aí a restauração, em 1640, e vai aumentar a exploração colonial. Tudo bem, gente? Então, Marquês de Pombal vai ser uma figura importante nesse sentido. Bom, vamos aqui às características do seu governo. A gente tem que olhar o Marquês de Pombal como representante daquele conceito que aprendemos durante a aula referente ao iluminismo, né? O conceito de despotismo esclarecido. Professor, eu não lembro o que é isso, professor. Vamos lá. O que é um déspota esclarecido? É um governante que respeita, por exemplo, né, uma Constituição, que garante medidas transformadoras, que pensa questões, né, ligadas ao maior diálogo político. Vamos colocar aqui nessa questão, quando eu falo de diálogo político, eu estou falando aqui, né? Vamos pensar na monarquia centralizada assim, mas com o diálogo com o parlamento, por exemplo, né? Um rei governando de forma centralizada, não tanto, tá? Mas de modo que respeite uma Constituição, de modo a respeitar, perdão, uma Constituição, certo? O despotismo aqui, no caso, né, de Marquês de Pombal, está justamente o quê? Nessas medidas que ele toma, né, em relação à administração, à economia, reformas urbanas, por exemplo. É nesse sentido que ele é visto como um déspota esclarecido. E olha só, ele está aqui representando o rei de Portugal na época, tudo bem? No século XVIII. Na segunda metade do século XVIII, o Marquês de Pombal é o primeiro-ministro de Dom José I, ok? Então, posto isso, eu quero que vocês vejam o Marquês de Pombal como que uma figura que representa esse conceito aqui de despotismo esclarecido, né? Quando é um rei, a gente pensa, como é que a gente, né, classifica esse rei aqui como um déspota esclarecido? Se esse rei, né, tiver uma constituição, né, governar junto ao parlamento, à assembleia, enfim, né, esse rei é um déspota esclarecido, né? Agora, professora, pode dar um exemplo de rei que não seja um déspota esclarecido? Claro, Luís XVI na França, né? Tanto que ele foi derrubado, né? Ele foi criticado pelo Terceiro Estado devido ao que? Ao excesso de centralismo político. Tudo bem, gente? Ok? Beleza, então. Então, Pombal, ele vai o que, gente? Tentar solucionar problemas de ordem econômica do Estado português, né? Portugal vem aí
contraindo dívidas ao longo do tempo, principalmente com a Inglaterra, né? O Tratado de Methven é um tratado que vai desfavorecer economicamente Portugal, né? Para quem não lembra aí, é um tratado de panos e vinhos, né? Que Portugal assina com a Inglaterra e no qual, infelizmente, aí sai prejudicado. Então é necessário a criação de medidas e vamos a ela. Quais são as medidas pombalinas? Primeiro, gente, Pombal vai criar uma companhia de comércio, né? Grão-Pará, Maranhão e Pernambuco. Essa companhia do Grão-Pará e Maranhão era uma espécie de empresa monopolista, né? Na medida em que todas as importações só poderiam ser feitas por meio dessa empresa, tudo bem? Então, a compra e venda, né? Todos os produtos exportados e importados tinham que passar aí por essa empresa, tudo bem? Outra medida, gente, um novo imposto sobre o ouro, né? Vocês sabem que durante, né, o ciclo do ouro vai ter o que a produção, aliás, perdão, a criação de vários impostos. Entre eles a finta, que é a cobrança o quê? De 30 arrobas anuais. O que o Marquês de Pombal vai fazer? Aumentar esse número, esse percentual aí, né? Vamos colocar 30 arrobas para 100. Então tem que produzir 100 arrobas. Então ele cria um imposto sobre o ouro. Ele aumenta a produção aí ele aumenta a quantidade, né, de ouro a ser produzido e enviado aí para Portugal. Tudo bem? Então ele cria um novo imposto, dentre uma outra série de impostos. Tudo bem? Mas em relação ao ouro é essa questão aí. Terceiro ponto, gente, limitar os poderes do Conselho Ultramarino. O que foi o Conselho Ultramarino? Era um órgão que controlava as ações políticas na colônia, tá? E ele decreta a extinção definitiva, tá, das capitanias hereditárias. Isso aqui, gente, é sinônimo de quê? De tentativa de centralizar o poder, tá? Porque as capitanias hereditárias acabam que descentralizavam muito o poder e o intuito aqui agora é outro. Ponto 4, gente. Impôs o fim da distinção existente entre cristãos e cristãos novos. Gente, cristãos novos eram os judeus, né, recém-convertidos para o cristianismo. Então, né, tinha uma birrinha aí entre cristãos e cristãos novos, né? Ele pôs fim a essa distinção. Tudo bem? Ponto 5, gente. Determina a transferência da capital, né, da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro. E o ponto 6, coloquei aqui, né? A expulsão dos jesuítas. Vamos aqui ver o slide só para isso, tá? Vamos entender aí essa treta entre Pombal e jesuítas. Gente, Pombal vai determinar que o governador geral tomasse conta das regiões até então controladas pelos jesuítas, né? A ordem dos jesuítas, que vai catequizar os índios e tudo mais desde a época aí, né, da chegada dos portugueses em 1500. Então os jesuítas vão resistir principalmente na região amazônica, onde estavam concentradas as missões jesuíticas, certo? O que acontece, pessoal? Seguindo aqui a setinha, né? Os jesuítas vão ficar impossibilitados de vender os seus produtos das missões, né, para a população local. Então, os índios produziam, né, eles plantavam nas missões jesuíticas, em troca da catequese, da salvação, né? Então, aquela ideia religiosa preponderante aí. Bom, o que acontece? Eu falei para vocês que Pombal vai criar aquela empresa comercial, né? Aquela companhia do comércio. E essa companhia, ela vai ter um monopólio da venda de vários produtos. E os jesuítas passam a ficar um pouco irritados com isso. Eles perdem, né, enfim, mercado aí nessa região amazônica, tá? Então, a população local, ela passa o quê? A tornar-se dependente dos preços impostos por essa empresa do comércio Grão-Pará. Tudo bem? Bom, gente, em 1758, Pombal vai pedir licença ao Papa para reformar a ordem dos jesuítas. Posteriormente, ele vai retirar dos jesuítas qualquer autoridade sobre os povos indígenas brasileiros. Ok, pessoal? Então, essa aí, né, é a relação, né, conflitante entre Pombal e as missões jesuíticas, né, e os jesuítas. Bom, a gente começa aqui a entrar nas primeiras revoltas coloniais, e é muito importante que você entenda o seguinte, gente. Essas revoltas durante esse período, elas têm um caráter local, tudo bem? Elas não vão lutar pela independência, né, em relação ao território brasileiro, nada disso, tá? Então elas não vão visar a independência da colônia, certo? Então vamos lá, gente. O que foram essas revoltas coloniais? Reações às imposições
das autoridades portuguesas, né, as suas arbitrariedades, ao excesso de impostos, certo? Então, é essa ideia aí que eu quero que você tenha em mente. Quando a gente for ver aqui, né, a questão de Palmares, a Guerra dos Mascates, a revolta de Beckman, você tem que entender o seguinte, elas são revoltas de caráter local. Não é igual, por exemplo, né, uma Inconfidência Mineira, uma Conjuração Baiana, nada disso, tá? Bom, vamos começar aqui, né, a ver o Quilombo de Palmares, né? Palmares, o que representou Palmares, né, gente? Vamos lá, né? Essa revolta é um símbolo, ela representou um símbolo da resistência africana contra a escravidão. Então, Palmares, né, o Quilombo dos Palmares foi formado aí no início do século XVII, né? E foi destruído sob o comando dos portugueses, né, já no finalzinho desse século, tá? O Quilombo de Palmares é um símbolo de luta, como eu falei, né, gente? É composto por diversas aglomerações. Que aglomerações são essas? Escravos fugidos, indígenas, desertores de forças militares e homens livres. Então, assim, né, o Quilombo de Palmares não é apenas um lugar de refúgio de escravos africanos. Outros grupos sociais iriam para lá, né? Eles iam para lá. Indígenas, né, como eu falei aqui, homens livres, etc. Seus líderes marcantes aí, pessoal, Ganga Zumba e Zumbi dos Palmares, tá? O quilombo ficava onde? Ele se localizava na época na capitania de Pernambuco, né, mais especificamente aí na Serra da Barriga, onde hoje está o estado de Alagoas, tá? Coloquei aqui para vocês, gente, uma questão para a gente refletir, né? Durante muito tempo, a história do Brasil, ela colocou muito essa questão da passividade do povo negro em relação à escravidão, né? E essa é uma afirmação muito preconceituosa e racista, de que, por exemplo, os africanos eram escravizados e seus descendentes aceitaram de boa a escravidão, ninguém fez nada. Então, essa é uma historiografia muito tradicional, muito preconceituosa, né? Quando, na verdade, a gente teve o quê? Uma resistência, né? Eu coloquei aqui essa imagem justamente para a gente pensar, por exemplo, a capoeira como resistência. Não apenas como uma dança, não um divertimento, mas uma luta, ok? Aqui eu coloquei para vocês, gente, uma indicação para vocês clicarem, né, conhecer aí o Parque Quilombo dos Palmares, o único parque temático dedicado à cultura afro-brasileira que fica perto de Maceió e tem, ó, importante isso aqui, ó, entrada gratuita, tudo bem? Então, ó, quando passar essa pandemia aí, quem sabe vocês não podem visitar, porque é um lugar muito rico de informações históricas. Coloquei para vocês também aqui um vídeo, né, que fala sobre o Zumbi dos Palmares, né, bem legal, né, que é o Martinho da Vila encenando o Zumbi dos Palmares, né, com uma fala muito bonita até, ok? Bom, gente, aqui a gente vai ver a penúltima revolta, que é a revolta de Beckman, que também foi um movimento que visava o quê? Né, soluções imediatas a nível local. Na verdade, a questão toda aqui, gente, que envolve a revolta de Beckman, né, a revolta dos irmãos de Beckman, ela vai dialogar ela vai criticar a falta de mão de obra, né? A questão principal aqui é o que? A falta de mão de obra, tudo bem? Vamos lá, gente. Então, a região norte, ela vai o quê? Ficar carente de produtos, mão de obra, e os irmãos de Beckman vão começar o quê, né? A reivindicar melhorias e enfim, né? Eles vão criticar a falta de produtos, de alimentos e o excesso, né, de fiscalização, de intromissão da corte portuguesa nesse território. Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui, o estado de Maranhão, que compreendia uma vasta área do Rio Grande do Norte até o Pará, produzia algodão. Então, olha só, né? Essa região aqui é marcada pela produção do algodão. Importante saber isso. Agora, vamos aqui à questão crucial, a questão da mão de obra que leva à revolta de Beckman, tá, gente? O colono do norte necessitava o quê? De mão de obra indígena. Mas olha só, vocês lembram que os jesuítas proibiam, né, o uso, né, da mão de obra escrava indígena. Eles eram contrários a isso, né? As missões jesuíticas, elas, entre aspas, né, cuidavam dos índios, os indígenas trabalhavam nas missões jesuíticas em prol da igreja, né? Bom, então vamos lá. Como resolver o problema da mão de obra, gente? Qual é a solução para esses colonos do norte, né? A solução seria o quê? Utilizar a mão de obra africana, escrava africana. E aí, olha só, né? Vamos pensar aqui. Olha o estupim da revolta. Quando eu falei no início aqui dessa discussão, que a revolta, né, o ponto principal é a questão da mão de obra. Vamos pensar aqui agora.
Qual é a solução? Na tentativa de solucionar o problema, o que Portugal vai fazer? O governo português, né, em 1682, né, já tinha criado aí a Companhia do Comércio de Maranhão, certo? E eles vão se comprometer, né, a suprir a região, tanto de alimentos como de mão de obra escrava. Só que eles prometem e não cumprem, ok? Qual é a reação? Em 1684, né, 2 anos depois aqui, dois irmãos, Manuel e Thomas Beckman, vão se rebelar, né? Vão começar a invadir vários locais, né? Onde eram regulados pela Companhia do Grão-Pará, né? Em Maranhão. Eles vão ser, né? Vão se rebelar, esses irmãos. Por isso aí é o nome, né? Revolta de Beckman, em homenagem aos irmãos de Beckman. Então, assim, o que acontece? Chefiados por Serrão de Castro e pelos irmãos Manuel e Tomás, os colonos se rebelaram. Prenderam o capitão Mor e os jesuítas. Olha só o que eles fazem. Expulsando-os do Maranhão e ocupando os armazéns da Companhia do Comércio Grão-Pará, como eu falei. Ok, gente? Então, assim, essa é a revolta de Beckman. Pelo fato do governo português não cumprir o prometido, eles se rebelam. Bom, pessoal, Guerra dos Mascates, né? É uma treta e uma birrinha que existe entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes portugueses do Recife. Então, a Guerra dos Mascates, ela vai ser um conflito que acontece em 1710, território de Pernambuco, né? A guerra vai contrapor senhores de engenho de Olinda e comerciantes, né, portugueses de Recife. Então, essa rivalidade, ela pode ser observada entre, né, através dessa disputa aí, tá? Pelo poder político da capitania de Pernambuco, certo? Então, além dessa questão da disputa pelo poder político, eu vou encontrar o que esse momento, né? O favorecimento da metrópole portuguesa aos comerciantes portugueses de Recife. Então, né, a aristocracia de Olinda passa a olhar assim, o governo português está favorecendo muito esses comerciantes portugueses. E aí tem início um conflito, né? É uma das causas do conflito. Ok? Então a Guerra dos Mascates teve início quando o Recife, aí foi o ápice, né, gente? Quando o Recife foi elevada ao título de vila, certo? O que favorecia quem? Os comerciantes portugueses, ok? E o que tornava os senhores de engenho de Olinda ainda mais insatisfeitos. Então, qual o objetivo aí? Vamos pensar aqui, né? Destacar os objetivos. A aristocracia de Olinda iniciou essa revolta com o objetivo de dominar politicamente a região da capitania de Pernambuco. Então, é essa questão aqui, né? Essa imagem aqui, ela é muito simbólica, né? De um lado aqui, os comerciantes portugueses de Recife e de outro lado, os senhores de engenho de Olinda. Então, assim, gente, além disso a questão toda, a rebelião também visava o quê? A fazer com que a coroa portuguesa, tratasse igualmente Olinda e Recife. Não estava acontecendo isso, tá? Então, por fim, os aristocratas também lutavam, os aristocratas de Olinda, né? Lutavam para que Recife fosse rebaixado, gente, ao grau de povoado, e não mais de vila, certo? Então aqui, gente, por fim, né, nós vimos aí a Guerra dos Mascates. Eu espero que vocês tenham entendido. Façam as questões conceituais e de aprofundamento, ok? E um beijo no coração de vocês. Se cuidem.